Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os persas, uma das civilizações mais importantes da antiguidade e um dos maiores impérios da história da humanidade. Bora lá? Bom, pessoal, se estima que os persas tenham se instalado numa região onde hoje é o atual Irã por volta de 6.000, no ano de 6.000 antes de Cristo. Agora, os persas começaram a ganhar importância a partir do reinado do Ciro I, que foi no período em que eles conseguiram conquistar os povos medos, que eram povos que habitavam a região mais ao ocidente da onde os persas se instalavam, da Pérsia, né, e promove a unificação do Império Persa com o Império dos Medos, né, em constituindo assim um império mais poderoso e sinalizando uma expansão dos persas rumo ao Ocidente. É nesse processo de expansão dos persas que eles vão conquistar o território que era da antiga Babilônia, vão conquistar o território da Síria, toda a Palestina e toda a região da Ásia Menor foi domínio dos persas durante o reinado de Ciro I. E é nesse processo de expansão dos persas, durante o reinado de Ciro I, que os persas, então, ao conquistar todo esse território dos babilônios, conquistam toda a Mesopotâmia, promovem a libertação dos hebreus do cativeiro da Babilônia. Isso se deve ao fato de que o Ciro instituiu uma prática que se tornou quase que regra para os persas, e que se tornou na grande característica que permitiu aos persas constituir um império tão grande. Ou seja, a grande marca dos persas era a diversidade cultural, era a tolerância cultural, a tolerância religiosa. Não à toa dos persas o primeiro documento de direitos humanos da história da humanidade, conhecido como o Cilindro de Ciro. Né? Então é exatamente por defender a liberdade religiosa, por manterem a autonomia política, inclusive, das autoridades locais, dos povos que eram dominados pelos persas. Via de regra, os persas faziam acordos com as elites locais e mantinham a elite local, que antes governava, mantém ela no poder. O único acordo qual é? É pagar os tributos para o Império Persa. Com a morte do Ciro I, quem assume o reino dos persas, já desse reino muito poderoso, é o Cambises I, o Cambises, que é filho do Ciro I. E as grandes marcas dele é a continuidade da expansão do território persa, que vai chegar no ano de 525 a.C. até o Egito, ou seja, um império gigantesco, mas, digamos assim, consequentemente, ou em contrapartida a isso, o Cambises contraria a política do pai, o Ciro I, e suprime as liberdades religiosas, passa a impor a lógica persa para o conjunto do império. A questão é que o governo do Cambises, ou Cambises, como tu preferir, a pronúncia é o que menos interessa nesse caso. O mais importante é tu saber quem ele foi e saber qual a contribuição do Cambises para o desenvolvimento da sociedade persa. Sim? Após a morte do Cambises, assume Dario I, que busca, digamos assim, resgatar as políticas do Ciro, ou seja, contrapõe, faz oposição ao Cambises, que, por mais que seja filho de Ciro I, fazia uma política contrária às ideias de Ciro. Então é com o Dário I que se retomam essas políticas do Ciro, só que de uma maneira mais profunda. A gente pode dizer que o Dário institui um governo desenvolvimentista dos persas, ou seja, ele retoma a política do Ciro, não só de preservação das culturas locais, mas ele vai enriquecer, vai dar uma estruturação maior para esse império, que cada vez vai se tornando mais forte, que é o Império Persa. Então, na retomada dessas obras, dessas políticas do Ciro, a gente inclui as grandes obras de transporte, de comunicação, de estradas. Os persas criaram um mecanismo de estradas que ligava todo o Império Persa, criou um sistema de correio
muito eficiente para a época, né? Criação através da estrada que permitia esses transportes e a comunicação e as estradas. Chegaram a criar sistemas de irrigação, como o que vocês estão vendo nas imagens aqui do slide. Então essas imagens elas se referem ao sistema de irrigação próprio que os persas desenvolveram. A gente sempre ficou se perguntando o que eram esses buracos no meio do deserto. Então a gente descobriu que esses buracos são, na verdade, esses buracos aqui, que essa ilustração mostra, dos túneis que eram feitos pelos persas para irrigar as áreas mais áridas. Então, aqui mais ou menos uma imagem desse túnel, aqui um momento em que essa água é canalizada, e aqui o local aonde essa água deságua, né, transformando uma área semiárida num verdadeiro oásis, né? Então, os persas constituíram uma sociedade muito interessante, muito curiosa. Por mais que o Dário tenha resgatado as políticas do Ciro e preservado as culturas locais, o Ciro incrementa essa relação quando ele cria ou institui o aramaico como uma espécie de idioma oficial. Só que ele era um idioma oficial que não valia, digamos assim, para todas as atividades do Império Persa. O aramaico ele é um idioma oficial na medida em que ele era usado para os documentos oficiais, ou seja, se preservam as línguas locais, mas se cria um idioma que liga, que conecta todas as regiões do Império Persa. Um outro elemento que ajuda o Dário a dar unidade, a dar um caráter mais unitário para esse integrado para o Império Persa é a instituição do dárico, uma moeda nacional, talvez a primeira moeda nacional que você tem conhecimento na história. Ou seja, todos os persas usam o dárico, né? O dárico é um elemento que facilita a economia, facilita o comércio entre os persas, mas também gera unidade. Ou seja, o dárico é a moeda dos persas. Sim? Então, os persas negociam em dárico. Isso se transforma numa ferramenta econômica, mas também num elemento de identidade cultural dos persas. Outra obra, outra iniciativa do Dário I é a instituição das satrápias, ou seja, são regiões administrativas que o Dário dividiu em 20, cada uma delas com um sátrapa, com um líder local, e todas essas satrápias, todas essas regiões administrativas prestavam contas a um sátrapa geral, que era uma figura, digamos assim, uma primeira espécie de inteligência também na época, uma espécie de fiscal do imperador, né, que era os olhos do imperador portanto, durante por todo o império. Então o sátrapa e as satrápias era uma forma de organizar politicamente, administrativamente, economicamente o Império Persa, mas era também uma forma de ter um controle político maior com relação à sociedade persa. Beleza? Depois da morte do Dário, quem assume o governo persa é o famoso Xerxes, que a gente conhece, representado pelo Rodrigo Santoro no filme 300. Né? Mas o Xerxes, ele já digamos, o período em que o Xerxes é importante para os persas, já é um período em que os persas tentam se expandir em direção mais ainda ao ocidente. Aqui, especificamente, em direção à região do que hoje a gente entende como a Europa. Essa expansão começa ainda no período do Dário, que não consegue concluir, né, por conta das guerras médicas, ou guerras greco-pérsicas, ou seja, é uma guerra entre os persas e os gregos. Se chama guerras médicas porque os gregos se referiam a esses povos que se localizavam mais ao oriente, que eram povos vizinhos de Medos, lembram? Aqueles povos que foram unificados pelos persas, então eram chamados pelos gregos de Medos. A gente chama de guerras médicas porque a gente incorpora a versão dos gregos, né? Ou seja, quem venceu a guerra, então deram o nome de guerras médicas, porque o Medos era a forma como os gregos chamavam, digamos, esses persas do Ocidente, mas talvez também a gente poderia
usar um termo politicamente correto, chamando de guerras greco-pérsicas, né? A vitória dos gregos nas guerras médicas ou greco-pérsicas provocou, na sequência, a Guerra do Peloponeso, que a gente vai falar quando falar de Grécia Antiga. Por enquanto, o importante é tu saber que o Dário tenta essa expansão, Dário Xerxes tenta essa expansão em direção ao Ocidente, perdem, são derrotados pelos gregos, né? E logo na sequência são também derrotados pelos macedônios, liderados pelo Alexandre o Grande. Então essa derrota é uma derrota que abala muito os persas, né? E durante a Idade Média, esse território que foi do Império Persa vai ser uma área de disputa entre os turcos e os mongóis e vai ser dominado pelos muçulmanos a partir do século VII depois de Cristo, de maneira mais específica a partir do século XII, X, XI, XII, da era cristã, que tem a expansão dos muçulmanos em direção ao norte da África e para o Oriente Médio, e essas disputas, né, enfim, se dão até 1979, quando se cria a República Islâmica do Irã, né? Os iranianos até hoje se chamam de persas, né? Se você quiser comprar um tapete persa, você vai importar do Irã, beleza? Então, assim, só para fazer um fechamento aqui do Império Persa, a gente pode... é importante a gente dizer que ele é o maior império, foi o maior império da Antiguidade, foi maior, inclusive, que o Império Romano. O Império Romano chegou a ter 6 milhões de quilômetros quadrados, o Império Persa teve 8 milhões de quilômetros quadrados, é um território, assim, mais ou menos do mesmo tamanho, ou talvez até maior do que, um pouco menor do que o território brasileiro. Foi conhecido como o primeiro império multicultural da história, por conta dessa tolerância religiosa praticada pelos persas, e o Cilindro de Ciro, como eu falei para vocês antes, foi considerado o primeiro código de direitos humanos da história, porque organizava essa dinâmica multicultural dos persas. Como eu falei para vocês antes, eles também criaram uma dinâmica de correio, mas também criaram uma manifestação artística muito curiosa, que está expressada nesse mural aqui. No mural fica difícil para ver, mas são obras, digamos assim, em alto relevo. Assim, eles inauguraram esse tipo de arte, que é composição de ladrilhos nas paredes e compõe as imagens em alto relevo, lindíssimas. Do ponto de vista da religião, eles seguiam o zoroastrismo, que é uma religião muito específica daí, acreditava na disputa do bem contra o mal, que inclusive é uma das bases para o pensamento cristão, né? Essa ideia maniqueísta do bem contra o mal, e que só pode existir o bem ou o mal, se não for mal é bem, se não for bem é mal, nada existe no meio do caminho. Então essa ideia influencia muito o cristianismo, e do ponto de vista do gênero sexual, a que eu estou me referindo, são um dos primeiros povos não binários da história, ou seja, não veem a sociedade apenas dividida entre homens e mulheres, mas percebem e reconhecem a existência de um terceiro sexo. Então, também é uma característica dos persas essa relação com o gênero também. Beleza, galera? Então, isso é um pouco da história dos persas. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre o povo de Moisés, sobre os hebreus. Beleza, galera? A gente se vê lá. Um grande abraço.